Um dos 7 desperdícios do Lean que mais causam transtornos na sua organização é o superprocessamento. O que é o superprocessamento? É aquele processamento desnecessário, né? Ou você tem um processo superdimensionado, ou você tem atividades que não agregam valor, né? Você tem que pensar sempre com a cabeça do seu cliente. O seu cliente está pagando pelo quê exatamente? Então tudo que você for fazer, você tem que fazer pensando na ótica do cliente, pensando exatamente pelo que o meu cliente está pagando. Isso que eu estou fazendo agrega valor para ele ou não? Então imagina, por exemplo, que você tem lá, a gente já viu isso no gráfico de Amazumi, né? Mas eu vou dar como exemplo aqui, você tem um processo de hidratação de uma peça. O que seria isso? Algumas peças plásticas são higroscópicas, elas precisam passar por uma hidratação para absorver água, né? Principalmente PA 66, enfim, não é esse o foco, mas essas peças elas têm que ficar num tambor de água por um tempo. Então de repente você deixa lá peças num tambor de água por 1 hora e fica aguardando elas se hidratarem para depois utilizar na próxima etapa do processo ou para depois embalar. Mas ela precisa ficar 1 hora? De repente você faz um estudo e chega à conclusão que se ficasse 10 minutos resolveria. Então isso é um superprocessamento porque o seu processo está superdimensionado. Precisa daquela atividade? Precisa. Mas precisa ficar tanto tempo hidratando aquela peça, né? Então isso é um processo que está superdimensionado. Você precisa olhar para o seu processo produtivo e entender o que realmente está sendo feito. E se o que está sendo feito precisa levar aquele tempo que leva, que dá para otimizar, para que eu não tenha desperdícios, né? Porque o tempo que eu estou gastando, tempo é dinheiro. O cliente está esperando o produto e eu preciso sempre enxugar, otimizar para evitar ter esse tipo de desperdício no meu processo. Imagina também outras situações, vamos dar exemplos práticos aqui. Então de repente você tem uma peça que ela passa por um polimento, por algum motivo tem um polimento, mas o cliente pediu esse polimento nessa peça, da forma que ela sai, já não atenderia. Então tem situações, né? Vamos supor que é uma peça que vai no interior de um veículo, ela não fica à mostra. Não dá para você conversar com o seu cliente e falar, eu estou polindo essa peça, mas ela não é uma peça que vai ficar no painel do carro, ela vai ficar lá dentro, ninguém vai ver, só o mecânico, quando acontecer alguma coisa, ele vai abrir e ver. Eu posso tirar esse processo? Né? Porque, poxa, eu estou polindo para a peça ficar bonita, para ficar escondida no miolo do carro, não vale a pena. Então, tudo é uma questão de você entender o seu cliente, bater um papo com ele, entender as necessidades dele e chegar a uma conclusão, para que você possa enxugar seu processo. Eu tive uma situação de uma peça que ela tinha um processo de rebarbação, né? E aí o que acontecia? O pessoal rebarbava a peça com um estilete, era um processo que o fornecedor tinha, porque o molde já estava muito usado, né? Ele estava chegando no fim da vida útil e acabava, ele não podia diminuir a pressão de injeção do material plástico, porque senão ia dar falha de injeção. Mas na pressão normal apareciam essas rebarbas, né? Então ele arrancava com o estilete. Só que às vezes o operador acabava arrancando mais do que necessitava e causava problema na hora de montar o produto final, né? E a gente começou a analisar e chegamos à conclusão que, poxa, não tem problema essa rebarba, não atrapalha em nada, não é visual, não precisa de rebarbar, entrega com rebarba. Então era um processo a mais que o fornecedor fazia, gastava tempo, gastava mão de obra para tirar uma rebarba que não havia necessidade de tirar e ainda causava problemas de qualidade. Então, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter conversado conosco. Olha, cliente, eu tenho essa rebarba aqui porque o molde já está chegando no final da vida útil, né? A gente sabe que vai demorar um tempo para fazer um novo ferramental e a gente está fazendo essa rebarbação. Precisa? A gente continua fazendo ou a gente deixa da forma que está? A gente ia pegar essa peça, colocar lá no produto final, montar, entender, para ver se ia dar alguma interferência. A gente ia perceber que não ia dar interferência e é uma peça que o aspecto dela é irrelevante no contexto em que ela é montada. E a gente não ia precisar de ter esse processo. No final das contas, gastou-se com um processo desnecessário e ainda causou um problema de qualidade.
Portanto, a gente tem que pensar sempre na questão do superprocessamento. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos dessa forma? Porque sempre foi assim? Não pode mudar? Não pode otimizar? Isso me lembrou até um koan budista, né? No Zen budismo ele tem algumas historinhas que te ajudam a despertar sua mente, eles chamam de koan, que é a história do gato, né? É muito interessante. Um grupo de monges budistas costumavam meditar à noite, durante 1 hora ficavam lá meditando, e tinha um gato no mosteiro que ficava miando, e aí atrapalhava a meditação. Então o mestre falou assim para os monges: pega esse gato e amarra a boca dele enquanto a gente medita, aí depois que a gente terminar desamarra, e aí não atrapalha mais na nossa meditação. Ah, beleza, aí começaram a fazer isso. Isso se sucedeu aí durante anos. Todas as vezes que eles iam meditar, amarravam a boca do pobre coitado do gato, ele não miava, eles ficavam meditando, aí acabava a meditação, desamarrava, aí o mestre, né, morreu, veio outro no lugar, aí via os monges amarrando a boca do gato, não entendia porquê, mas ele não quis se indispor, falou: deixa o pessoal, eles sabem o que estão fazendo. E continuou, aí o gato morreu, aí compraram um novo gato lá, levaram um novo gato pro mosteiro, aí começaram a amarrar a boca do novo gato, que nem miava, era um gato tranquilo, nem ficava miando à noite, mas amarravam a boca do gato. Aí aqueles monges foram aos poucos morrendo, foram substituídos por outros, aí se passaram aí alguns séculos, passou-se mais de 1 milênio, e hoje os estudiosos budistas estudam a importância de ter um gato na meditação com a boca amarrada, para que você possa meditar melhor. Quer dizer, o motivo real se perdeu, o pessoal começou a fazer porque todo mundo fazia, virou uma tradição, e é uma coisa que desnecessária. O pessoal fazia aquilo por causa de uma situação específica, mas ninguém se questionou, todo mundo começou a fazer, e aí aconteceu que hoje os monges não meditam se não tiver um gato com a boca amarrada, porque senão precisa, faz parte do ritual. A coisa virou um ritual, né? É lógico, é um koan, é uma história fictícia, né? Podem ficar tranquilos, ninguém amarrou a boca de gato nenhum, mas é um koan que eles utilizam para que você possa abrir sua mente e se questionar. Por que eu faço o que eu faço? Ah, porque foi sempre assim, porque sempre foi desse jeito. A gente tem que começar a entender o que a gente está fazendo, se realmente aquilo agrega valor, né? Da onde veio isso? Eu não posso fazer diferente, eu tenho que pensar além daquela bolha que eu tô, né? Eu tenho que olhar de fora, entender e começar a enxugar os processos. Esse koan do gato budista tem muito a ver com o superprocessamento, porque você começa a criar coisas desnecessárias que vão atrapalhar, são desperdícios dentro da sua organização que muitas vezes, se você olhar mais a fundo, você vai ver que não era necessário, mas você está perdendo tempo com aquilo está atrapalhando a próxima etapa do processo, e aí a coisa não anda. Portanto, questione-se, questione o seu processo, busque sempre melhoria. Isso é o Kaizen, é você olhar e buscar melhorias. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de se infiltrar e ir mais a fundo e levantar a mão e falar: por que isso é dessa forma? Não dá para fazer desse outro jeito? Ah, não dá. Por que não dá? Qual que é o problema de se fazer? Vamos registrar isso. Vamos começar a fazer um lessons learning, né? Lições aprendidas, para entender o que pode, o que não pode, porque senão vai vir outra pessoa com a mesma ideia e você vai ter que justificar novamente. Já vamos registrar por que não dá? Vamos começar a olhar as coisas de uma forma mais abrangente para que a gente possa enxugar o processo e evitar esse tipo de situação. Pessoal, só um detalhe. Nós estamos criando uma série de cursos online para você que gosta do nosso trabalho. Se você gosta das nossas videoaulas, que nós disponibilizamos gratuitamente no YouTube, você vai com certeza gostar também dos nossos cursos. Basta clicar no link que está disponível aqui embaixo, dá uma olhada, conheça aí nossos cursos e pode muito bem começar a fazer um curso, são 7 dias gratuitos. Se você não gostar, basta você ir lá e cancelar. Vale muito a pena, você não tem nada a perder. E você sabe que pode contar conosco. Se você gosta das videoaulas que nós colocamos aqui no YouTube, eu tenho certeza que dos cursos você vai gostar muito mais.